Boa tarde, né? Como a professora Edna apresentou, meu nome é Luciene Amaral, e aí, como ela falou, existem questões, né, que nos fazem, nós temos um prazo, um tempo de cursar o doutorado, e eu digo a todos vocês que quando a gente tem as possibilidades de usar os 4 anos, isso é benéfico, né, ajuda bastante, porque a gente tem a oportunidade, o direito do aprofundamento, né, as minhas condições não foram favoráveis a tudo isso, e quem conhece a professora Edna, a professora Inalda, que conhecem o meu percurso, né, de vida, então, eu hoje moro em Santana do Ipanema, distante da capital, e ainda assim, esse momento de tecnologia, né, a pandemia trouxe essa oportunidade, porque na pandemia não existe momento bom, mas momento oportuno, em que eu posso acompanhar todas as reuniões do grupo, né, contribuir com o grupo, contribuir com a pesquisa, mas que para cursar o doutorado, né, o mestrado, o doutorado, a pós-graduação, numa distância dessa, não foi fácil e também as condições, né, como eu trabalho, o governo do estado de Alagoas não permitiu o meu afastamento, porque disse que no meu processo, né, de afastamento estava constando lá que a minha temática não tinha contribuição para a educação básica do estado de Alagoas, por conta de que eu fiz o mestrado em gestão democrática, analisando o porquê que algumas escolas da gerência regional aqui do Alto Sertão, do Sertão, na verdade, não tinha professores que não queriam mais se candidatar à função de gestor escolar. E na vertente ainda da participação, porque eu vejo a categoria participação é uma categoria que me acompanha desde o TCC, né, o TCC já foi feito a partir dessa categoria, as minhas especializações, né, que lato sensu, quando eu pude abordar, também continuei na categoria, o próprio mestrado e o doutorado me levou a essa categoria de participação, verificando no planejamento de políticas públicas, que é o que a gente vai apresentar agora. E quando a gente faz o doutorado, né, se propõe a fazer, primeiro a gente descobre se ele é um desejo. Então, se ele é um desejo, torna-se mais fácil você suportar as dificuldades do caminho, porque o desejo faz com que ele fique tranquilo de permanecer e te dá força para você continuar. E, assim, a minha pequena Cecília, quem a acompanhou, hoje ela está com 8 anos, mas eu comecei, ela tinha só 2 anos, né, e foi uma guerreira junto comigo, me dando força, me esperando, me entendendo, né, a parceria que eu tive da minha família, do meu esposo, meus pais, meus amigos, o próprio pessoal do trabalho, que tinha uma parceria muito grande em compreender, em me ajudar nos momentos que eu não podia, né, estar. E, assim, para a gente continuar, concluir um projeto desse nível, realmente a gente não conclui só, né, a gente conclui com muita gente, e isso é bastante significativo na nossa trajetória acadêmica. O que a gente vai apresentar hoje, né, eu até fico ansiosa para discutir os textos depois, porque quem passa por bancas, quem passa pela academia, viu que aqueles textos, né, que serão discutidos hoje são textos de fundamental importância na vida da academia, né, de quem está estudando, de quem está trabalhando, porque nós precisamos nesse processo de construção, de descoberta, né, de aprofundamento de um estudo de tese e tudo mais, a gente precisa de muito apoio e humanidade. E se não tiver isso, a gente não, né, consegue terminar em paz, consegue concluir em paz. Então, a nossa apresentação de hoje, a minha orientadora foi a professora Inalda, né, uma pessoa que muito contribuiu, porque a gente, às vezes, escuta a angústia dos nossos colegas nos corredores, com alguns orientadores, que às vezes não facilita também o seu processo. E a professora Inalda, ela deu grande contribuição em orientar, mas também reconhecer a necessidade da autonomia, da construção, né, da criação, né, então isso facilita bastante. Eu vou começar agora a apresentação,
né? Está visível para todos? Sim, já está visível. Certo. Então, a pesquisa, na verdade, ela começou, né, o tema é a participação da sociedade civil no planejamento educacional. Foi estudado o caso do Plano Municipal de Educação no município do Sertão, de Alagoas, né? Essa pesquisa, ela teve início numa aula, na aula do mestrado ainda com a professora Edna, e era o período em 2014 que estava com essa temática do planejamento educacional, estava realmente passando pelaquela atualização do Plano Nacional de Educação. E, a partir daí, eu comecei a observar nas cidades da região aqui, e também a produção sobre isso, e a gente via comecei a me questionar sobre como é que é elaborada uma política pública, né, a nível regional. Então, qual a participação da sociedade nessa elaboração? Como esses membros da sociedade são escolhidos para participar? Qual a formação, né, desses membros para será que eles têm condições de estar naquele espaço, atuando de forma a intervir na realidade? Ou eles apenas estão lá figurativamente para compor os protocolos de necessidade da presença dessa sociedade para a efetivação desse planejamento educacional? Então, a pesquisa se justifica, né? Primeiro, pela escassez de pesquisa no campo do planejamento educacional em Alagoas, de acordo com o levantamento feito no repositório da UFAL. A pertinência da temática para a compreensão do processo de elaboração do planejamento educacional a partir da efetiva participação da sociedade, e o ineditismo da temática do planejamento educacional no sertão do estado de Alagoas, que até o momento não tinha sido feito um levantamento sobre a atuação desse sujeito no sertão do estado, né, que aí também pode dar margem, aí precisamos de aprofundamento, de um estudo comparativo do perfil desse sujeito que participa, né, nas cidades do interior do estado, se existe alguma diferença também com o perfil do sujeito que participa na capital, nas cidades ao redor da capital. Então, existe algum elemento que seja diferente ou não? A atuação desses sujeitos são semelhantes. Então, isso aí são temáticas para as próximas pesquisas, né? A problemática se deu a partir de verificar em quais condições a sociedade civil, representada no Fórum Municipal de Educação, do município de Santana do Ipanema, atuou no planejamento educacional que culminou no Plano Municipal de Educação. Então, primeiro a gente começou a observar as reuniões, né? A gente tem um artigo publicado sobre como aconteceram as reuniões pelos chefes, pelos representantes da Undime junto aos municípios. Então, eu acompanhei várias reuniões de 2 polos aqui no Sertão e Alto Sertão, com esses técnicos da Undime, formando os técnicos das secretarias municipais, para como é que eles iriam proceder para realmente começar a elaboração do plano. Então, a pesquisa iniciou antes da entrada no doutorado, porque o tempo não esperava, né? Estava acontecendo naquele momento, e era aquele momento que eu precisava estar lá acompanhando como tinha sido o início de toda essa construção desse Plano Municipal de Educação. A princípio, tivemos que fazer um acompanhamento, uma observação das reuniões em 9 municípios, mas que depois a pesquisa sentiu necessidade de centralizar em Santana do Ipanema, e aí, no decorrer do trabalho, vocês verificam o porquê que foi escolhido a cidade. A concepção de participação empregada nessa atuação baseou-se na participação como intervenção social ou apenas como legitimação e consolidação do projeto de sociedade estabelecido pelo governo? E essa parte aí vocês acompanham quando fizerem a leitura do projeto, nas falas dos sujeitos, quando foram questionados sobre, para você, o que é participação?
E aí, a partir da resposta dele, a gente conseguiu fazer levantamento se, de fato, eles tinham uma visão de participação como intervenção ou não, se tinha apenas uma visão de participação como estar presente. A hipótese se baseou na seguinte afirmação de que a ausência de condições e preparação faz com que a sociedade, ao ser convocada pelo governo para discutir política pública, atua como espectadora do cenário criado de forma estratégica, com o objetivo de confirmação do projeto de sociedade, de forma a legitimar a política neoliberal, e assim suas vozes não ficam registradas na conclusão dos documentos oficiais. E é muito interessante essa parte dos depoimentos deles, onde eles afirmam que muitas discussões que aconteciam no caso do Plano Nacional de Educação, a nível de Santana do Ipanema, quando eles iam para as reuniões em Maceió, já na estadual, eles não viam não chegava nem na estadual os anseios da necessidade da sociedade sertaneja, né? Quiçá na nacional, na conferência nacional. E daí a tese, ela foi se estruturando a partir de que a forma como a participação da sociedade civil no planejamento educacional está posta acaba legitimando o projeto de sociedade neoliberal por não encontrar condições estruturais e culturais de garantia de intervenção social da realidade. E a gente percebia nas respostas dos membros, quando se perguntava, por que você veio aqui? Eu não sei, mandaram eu vir, e depois é que eu vou ver, né, o que é que estão tratando aqui, porque eu não sei do que se trata. Então, que condições esses participantes estavam lá representando suas instituições? E aí a tese se estruturou, precisou fazer um percurso teórico do conceito de participação, né, o que é a participação, com base nas ideias de Gramsci. A história do planejamento educacional no Brasil teve que ser evocada para que pudéssemos observar e analisar se há realmente, quando nasce o planejamento educacional, se ele nasce atrelado à ideia de participação ou não, se o planejamento educacional, como foi visto nessa parte 3, ela nasce apenas com a participação do governo, né, através dos ministérios, então eram os técnicos que eram elaborados. Então, se a sociedade, ela desde o início, quando nasce o planejamento, não nasce a necessidade ou a liberação dessa sociedade participar, então pode-se entender, que aí a gente entra no item 4 da tese, que esse planejamento participativo que hoje nós tanto precisamos, né, precisa também ser refeito, ser remodado, ser redirecionado para que esse sujeito que está atuando hoje tenha condições suficientes para que ele possa atuar, né, de forma a contribuir com a intervenção da realidade social. E quem acompanhou, no caso, como eu acompanhei, todas as reuniões do Fórum Municipal de Santana do Ipanema, nas falas dos sujeitos, o silêncio dos sujeitos revelavam elementos de confirmação dessa falta de condições que a sociedade tem, né, grande parte da sociedade apresenta, em poder participar. E aí o quarto traz esse planejamento participativo, porque ele faz uma comparação entre o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010 e o de 2014 a 2024, para perceber como foi tratada a questão da participação, como foi tratada a questão da sociedade. Então, foi feita uma análise desses dois planos, nesse intervalo de 20 anos, para que se percebesse como foi que como o plano, na verdade, tratava a questão da participação da sociedade. E, no final, né, veio a experiência do Fórum Municipal de Educação daqui, para verificar o significado da participação a partir da fala dos sujeitos. A metodologia que foi utilizada, né, a entrevista semi-estruturada, que quando a gente faz o mestrado, a gente começa a aprender um pouquinho, ter uma noção de como é que se faz pesquisa,
Os 4 anos de doutorado nos dão esses elementos que ajudam a gente a entender o que é uma entrevista, é necessário, né, para que uma metodologia, uma pesquisa esteja bem estruturada a partir da minha experiência, conhecimento aprofundado sobre o que é uma entrevista, qual a função da entrevista, para que ela não cometa o engano de cair num questionário, né, o que é uma entrevista estruturada, o que é uma semi-estruturada, o período, o tempo. Então, são elementos que a gente precisa de muita formação nessa parte metodológica para que a gente possa discorrer, né, da pesquisa, porque, às vezes, quando vamos fazer a análise de dados, surge a necessidade de, talvez, voltar a campo, porque teve elementos que a gente precisou responder ou fazer menção na parte da análise, mas que, infelizmente, os instrumentos utilizados deixaram uma brecha, e daí vem a necessidade de um retorno, se for viável, né, de um retorno ao campo para que a gente possa sanar algumas lacunas que, às vezes, ficam na análise. Precisamos da análise documental, né, para ser feito também a estrutura da questão da presença, da participação nos documentos, como é que os documentos oficiais tratam a questão da participação. Os sujeitos foram os membros do Fórum Municipal de Educação, e daí lá está toda a descrição de quantas instituições foram representadas, então, também tem a descrição das instituições que ficaram de fora, quais foram os critérios utilizados pela equipe de organização para selecionar essas instituições que iriam serem representadas no fórum. Existia um parâmetro de como escolher essas instituições? Sim, existia no formulário de orientação. Então, lá está toda essa descrição de como foi feito essa representação, né, a seleção dessa representação, e tem todo um passo a passo das instituições que ficaram de fora, mas que vieram também em busca de, a gente quer entrar para saber como é que está sendo essa discussão do Plano Municipal de Educação, e foi a abordagem analítica, partiu da análise do conteúdo de Bardan, né, que deu o suporte e o sustento para a análise dos dados. O quadro teórico, com base em Gramsci, via a participação como instrumento de modificação social, a sociedade civil como espaço de disputa de interesse, e o Estado como regulador dos interesses públicos e privados. O quadro analítico contou com a análise da Lei 10.172, de 2001, e da Lei 13.005, de 2014. Verificado que no primeiro plano nacional identificamos a presença de 32 vezes do termo participação, enquanto no de 2014 apenas 19 vezes a expressão desse termo, e estamos temerosos que no próximo plano, né, quando terminar essa vigência de 2024, no próximo plano, esse número diminua. Então, começa a ficar, e também diante da conjuntura atual que estamos vivendo, talvez o nosso receio é que nem tenha, né, o termo participação no próximo plano, por conta, caso a sociedade não tenha uma intervenção mais eficiente, né, nessa questão, e que só faz o reflexo de que a própria participação da sociedade, que a gente pode concluir nessa análise, que a participação da sociedade, ela não é de interesse daqueles que fazem, que executam as políticas educacionais no Brasil. O termo sociedade civil também teve uma queda muito significativa. No primeiro plano, 14 vezes aparece no plano, né, menção à necessidade da presença da sociedade civil para elaboração e também para execução e acompanhamento. No de 2014, apenas 4 vezes, e aqui procede a incerteza no de 2024 e 2025, né, e o que os sujeitos falaram sobre o que é participação. Tem alguns relatos, a maioria vocês vão verificar lá na tese, né, do que eles apontam, mas a maioria apontou a participação como um espaço de informação, porque, na verdade, é o que eles vivenciam no cotidiano, e daí a gente começa a fazer uma análise de que
a participação, ela é necessária ser desenvolvida desde a idade materna, desde a idade pequena, a idade tenra, no espaço de família. Então, se eu começo a proporcionar na família espaços em que a criança possa participar, né, espaços em que a criança, quando questiona, ela tenha uma resposta, que aí é o momento dela se formar como questionadora, como participadora da sua própria existência, da sua própria vida, que essa participação, que essa cultura de participação iniciada na família se prolongue na escola, e daí a gente tem infelizmente, a questão da formação do professor, né? Será que o professor da educação básica, da educação infantil, que é a primeira, né? A educação infantil como parte da educação básica, que é a entrada da criança na vida escolar, ele tem formação para garantir a existência desse sujeito questionador, que é a criança, né? Como a criança vai continuar na adolescência, juventude, como esse questionador? Na aula inaugural do doutorado, eu lembro que o professor Gamboa fez essa pergunta, essa afirmação, vocês irão passar 4 anos aqui aprendendo aquilo que tiraram de vocês na infância, ou seja, aprendendo a fazer perguntas, porque nem sempre a resposta é necessária, mas a pergunta, ela é essencial, porque a partir da pergunta, o sujeito começa a se questionar, será que é verdade, será que não é? Então, por isso que a pergunta é tão essencial na construção do saber, da pesquisa, da formação do sujeito, né? E por isso que eles veem o espaço a participação como espaço de informação, porque muitos desses membros, como estão na idade adulta, são convocados para a escola para ouvir informação dos filhos, são convocados para a igreja para ouvir informação, são convocados para diversos espaços da sociedade apenas para serem informados. E se esse sujeito não tem condições suficientes, ou seja, ele não conhece do assunto que está sendo tratado, ele não sabe o impacto daquilo ali na vida dele, de um filho, da comunidade, como é que ele vai perguntar? Né? Como é que ele vai, quais condições ele tem para perguntar, se ele não sabe, não conhece o que vai ser tratado? Então, cada formação, né, eu aponto lá na tese, que seja direcionada um momento de a reunião, ela precisa ser uma reunião formativa para poder dar condições ao sujeito de poder participar. Nós estamos desenvolvendo trabalhos agora chamados de pauta formativa, em que dá oportunidade ao sujeito primeiro conhecer, né, o assunto que está sendo tratado, para que ele possa depois intervir. E aí, numa reunião de conselho escolar, estava tendo uma aprovação de um percentual de um recurso federal destinado a custeio e capital. E aí um conselheiro disse, bem, como eu não sei o que é custeio nem capital, mas eu aprovo sim, porque eu acho que a escola sabe o que é melhor para ela. A partir dessa fala, né, o sujeito já pede a necessidade de ter uma formação para que ele possa poder atuar de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Também apresentaram a participação como espaço de engajamento e a participação como transformação, que foi um percentual pequeno que está lá no decorrer da tese. A ideia de participação se baseou na teoria de Burdenave sobre os níveis de participação, né, e lá ele traz o primeiro, informacional, o consultivo facultativo e obrigatório, o elaborativo, cogestão, delegação e autogestão. E, a partir do que foi analisado, foi percebido que os membros do fórum, que foi o estudo de caso, até porque o estudo de caso, ele deixa bem claro que o estudo de caso, ele tem que ter o cuidado para não ser generalizado, ou seja, o estudo de caso é apenas uma amostragem, uma apresentação que pode dar base de parâmetro para outras pesquisas e outras análises. Então, quando eu falo do espaço Fórum Municipal de Educação de uma cidade do sertão de Alagoas, em que os membros que lá participavam apresentaram-se no nível informacional, né? 80% no nível informacional, apenas indo para receber informação.
E como aconteceu, né? Na banca, eu sou muito grata ao professor Walter, que estava na banca de seleção do doutorado, e quando ele leu o projeto, ele disse assim, está faltando uma informação muito importante aqui, saber como esses membros foram escolhidos. Então, ele deu uma grande contribuição, e nesse momento eu parti para a pesquisa para verificar como foi o processo de escolha, de seleção desses membros, porque o próprio processo já apresenta uma reflexão sobre como esse sujeito vai atuar, né? E aí, 10% foi por eleição, 70% por indicação, e ainda teve a categoria convite, 20%, em que na fala de alguns sujeitos, eles disseram que não entendem porque eles foram convidados, se tinha muita gente para representar aquela instituição. Infelizmente, o percurso do fórum, né, passa por várias modificações e transformações, então, existiu um alto índice de afastamento, né, de vacância no próprio conselho, e no próprio fórum, e a pesquisa, ela teve uma dinamicidade, porque ela ia acompanhando os movimentos do fórum, né, então, esse elemento aí de análise, ele surgiu, o fórum já constituído, depois de um ano, porque houve a necessidade de pesquisar por que esses membros tinham se afastado do fórum. Então, infelizmente, a gente, mais uma vez, se depara com a questão da descontinuidade política, então, a maioria se afastou pela mudança de governo, porque o plano, ele passa por dois governos, no mínimo, né, 2 mudanças de governo, mudanças de 2 ou 3 eleições, no caso do governo municipal. E aí, muita gente que representava instituições do governo foram retiradas, né, foram trocadas, e esse foi o principal motivo de afastamento e de vacância do fórum, né, dos membros do fórum. Uma questão interessante aí é também esse percentual de membros que nunca participaram, né, e que, quando foram convidados a deixar o fórum, né, 20% desses membros foram convidados a deixar o fórum para que fosse feita uma nova eleição de preenchimento da vacância, eles não participaram, mas disseram que também não queriam sair. E daí são elementos também que vocês podem ver lá na tese de acompanhamento dos motivos do porquê também existiu esse comportamento nos membros. E para os que permaneceram, né, para os que permaneceram, o representante do sindicato disse que permaneceu porque muitas vezes, é porque não quer decepcionar quem o indicou. Nessa questão aqui foi por que as pessoas saíram, né, e o representante do sindicato disse que muitas pessoas, eles não querem decepcionar quem indicou, e aí eles permanecem no fórum. Então, nem sempre quem está no fórum é para contribuir com o fórum. Às vezes, o motivo que faz com que ele permaneça ainda no fórum é não decepcionar a pessoa que o indicou, no caso dos membros que foram indicados. Já o representante dos diretores das escolas públicas disse que eu continuo no fórum porque eu quero ter mais conhecimento, né, de como está funcionando aí, mas eu vejo que falta compromisso das pessoas que estão aqui com as reuniões. E quais os desafios da participação no Fórum Municipal de Educação, que pode ser estendido também a outros órgãos de decisão? O problema estava, segundo um representante, né, o problema estava nas reuniões. A última foi boa porque mostrou que estava atrasado. As reuniões não estimulam a participação, por isso houve muita dificuldade para as instituições conseguirem indicar seus representantes para o fórum. O pessoal fica com medo de perder os cargos, status, e por isso não mostra os reais dados. Esse pessoal não quer saber da ponta. Muitos dos nossos colegas que vêm para o fórum ou para os conselhos, quando chegam e percebem o tamanho do problema que vão encontrar, não querem se envolver para não serem perseguidos. Então, a gente viu aí, né, um pouco da fala de alguns, na tese vocês vão verificar as demais posições, mas que, infelizmente, a gente ainda sofre, né, com a questão da intimidação, né, a utilização de cargos, a utilização de empregos, de transferências, então, são vários instrumentos que são utilizados ainda para que permaneça uma coerção disfarçada, né, uma coerção maquiada
para que os interesses de quem está no poder permaneçam. E aí, a partir das nossas considerações finais, a pesquisa apontou que 90% dos entrevistados atribuíram ao conhecimento, à falta de conhecimento, no caso, uma das dificuldades, né, de participação. Então, o conhecimento é o elemento norteador para a atuação participativa da sociedade no planejamento de política pública. 60% consideram a descontinuidade dos governos como um dos entraves à realização da participação também, né, da sociedade, e a ausência histórico-cultural do desejo de envolver-se nas questões coletivas acaba por acirrar o individualismo pregado pelo sistema capitalista. E aí eu abordo essa questão aí de participação como tomar parte, ser parte, né, daquela situação. Então, aquela necessidade deve ser uma necessidade de todos, e não apenas uma necessidade minha. O individualismo não pode falar numa luta coletiva. Então, como se constitui a luta coletiva, né? O que confirmou a hipótese foi o fato de apenas 1% dos membros do fórum ter participado da elaboração do Plano Municipal de Educação do município, e o que evidenciou a confirmação da hipótese foi o distanciamento entre a aprovação do Plano Municipal de Educação, né, o plano foi aprovado em 23 de junho de 2015, e a instituição, o fórum foi instituído em 28 de janeiro de 2016. E assim, a pesquisa apontou a necessidade de formar um sujeito coletivo, a partir do desvelamento da realidade, para que ele possa, através do conhecimento, despertar a consciência política e a força de atuação coletiva. Não sei se fui claro, não fostes, mas não tem importância. Claridade e obscuridade são a mesma sombra e a mesma luz. O escuro é claro, o claro é escuro. E quando há alguém ser capaz de dizer de fato e exatamente o que sente ou pensa, imploro-te que não acredites. Não é porque não se queira, é porque não se pode. Saramago, 1988. Obrigada. Parabéns, Luciene, parabéns. Viram como essas mulheres do GAI são empoderadas? Viram que apresentação? Perceberam a clareza, a calma na exposição, a força naquilo que ela acredita. Essa é a nossa querida Lu, que está com a gente desde o mestrado, a gente acompanhou o crescimento da filha, essa mulher que é mãe, esposa, amiga, enfim. Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, e vocês percebem que vão perceber quando lerem o trabalho dela, eu espero que leiam, essa clareza, essa calma, essa segurança que vocês acabaram de ouvir, ela se reflete no texto. A escrita da Luciene é muito clara e ela traz um elemento muito importante que muito falta na academia, por vezes. Ela não tirou o pé do chão, o poder não subiu a cabeça, ela não se sente mais melhor do que ninguém, ela não esqueceu a educação básica, o sertão que ela trouxe, né? A universidade foi ao sertão, mas aqui no PPGE, a Luciene deu um destaque muito grande ao sertão. Então, Luciene, eu falei isso em relação à tese da Lana, a Inalda também com certeza vai falar. Os trabalhos de vocês são trabalhos de referência. Quem está no GAI, que está escrevendo dissertação, tese, TCC, PIBIC, enfim, precisa ler os trabalhos dos outros colegas do GAI, porque a gente vai aprendendo, mesmo que o objeto não seja o mesmo, né? Então, Luciene, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por poder compartilhar esses seus conhecimentos, né, e trazer para a gente, que por vezes a gente fica um pouco distante da educação básica, né, e você e outros membros do GAI também sempre trazem esse olhar, então é um prazer imenso, e veja, não é porque a Luciene defendeu que ela deixou de fazer parte do GAI, ela é tão GAI como qualquer um de nós, e ela, a não ser que ela queira, que a gente está esperando ela entrar no PPGE também, né, a nossa próxima professora aí no PPGE. Então, vejam, o GAI é isso, não é porque é aluno, o GAI é porque quem quer participar, independente de ser orientando ou não, aluno ou não, da educação básica, do ensino superior, tecnológico, não importa, são pessoas interessadas em discutir educação. Então, Luciene, muito obrigada, e agora eu passo a palavra a vocês, e aí, ó, Lana e Fábio têm que nos ajudar, né, na questão das inscrições, tá bom? Obrigada, Luciene.
Evelyn aqui está acompanhando o chat. Primeiro inscrito é Salatiel. Salatiel, Juvanil, Sami e Nalda. Essa sequência até agora. Parabéns, Luciene, mais uma vez. Tá. Então, Olana, eu vou deixar você chamando, tá bom? Fábio, só ajuda controlando o tempo, porque aqui a gente é tudo junto e misturado. E, Olana, você pode ir chamando? Posso sim. Salatiel então, é o primeiro. Meu querido que voltou, que saudade desse homem que deixou a gente, Salatiel. Só pensa em Rio Lago, secretário, prefeito e secretário. Eu espero que você venha mais vezes, viu, seu moço? Ô, professor, obrigado pelo carinho. Eu participo sempre que vai dando, né? A carga horária ela é intensa lá no município, principalmente nessa época de pandemia. Aí, sempre que a gente tem uma folguinha, eu vou participando aos pouquinhos. Né? Queria, primeiramente, me apresentar para quem não conhece, sou Salatiel, sou professor da Educação Básica do município de Rio Largo e de Maceió também. Queria parabenizar a Luciene pela apresentação e pela tese, muito linda, excelente. E digo mais, quando ela vai apresentando, quem já trabalhou em fóruns municipais de educação, se reconhece na hora, tá? Você descreveu ali a realidade do Fórum Municipal de Educação. Eu estou aqui, o Sami também não me deixa mentir, o Sami e eu, nós compomos o Fórum Municipal de Educação de Rio Largo, nós compomos também o Fórum Permanente de Educação do Estado de Alagoas, e isso que você relatou, das dificuldades, do abandono dos membros, né, e da baixa participação na produção dos documentos, dos planos municipais de educação, e no caso do Plano Estadual de Educação, é uma realidade, é baixíssima a participação, além de todas essas outras dificuldades que você elencou aí na sua fala, na sua tese, na sua apresentação. Você foi explicando e eu fui me vendo. Foi explicando e eu fui me vendo. Né? Por quê? Porque você falou de Santana de Ipanema, mas é a realidade de Rio Largo, é a realidade de Maceió, é a realidade de Canapi, que uma vez eu fui dar uma formação lá em Canapi, uma professora disse para o Sami, disse, olha, falar aqui de gestão democrática é proibido. Mandou um bilhetinho. Né? Ou seja, está no plano, mas é só de gaveta. O plano está engavetado, não existe essa realidade. Né? A gente vê uma baixa participação das entidades, né, e segmentos da sociedade civil que não são relacionadas diretamente com a educação. Né? As pessoas parecem que têm medo, né, de se expor, de participar, tem um medo muito grande, principalmente daquelas pessoas, como você falou, dos gestores. A gente não quer aprender, mas tem gestor que está lá porque é obrigado a estar. É uma indicação de um prefeito, de um vereador, e está lá como olhos e ouvidos dessa indicação que foi dada. E no final, quando você coloca que 1% só, né, dos integrantes dos fóruns participaram na escrita, eu me vi novamente aí, porque muitas vezes acontece de serem poucas pessoas para fazer, quando não contratam uma empresa de fora ou uma outra situação para criar um plano municipal de educação com vigência decenal e que, como você bem disse, passa no mínimo por 2 governos. Né? Passar no mínimo por 2 governos. Né? Então, para você ver o nível de dificuldade que se tem de participação nos fóruns municipais de educação, e eu fico feliz porque foi assertivo demais, eu digo de coração. O que você escreveu aí, eu me vi, quanto membro do Fórum Municipal de Educação de Rio Largo, né, foi falando de Santana, mas eu enxerguei Rio Largo todinho. Enxerguei o estadual também, o Fórum Permanente de Educação do Estado de Alagoas ao estadual, que o documento ficou pronto depois dos municipais, que era para ser o contrário, né? Era para o estadual, para os municipais serem alinhados com o estadual. E aqui do estado funcionou ao contrário, né? Do FEPEAL, exatamente. A Edna está rindo aí porque ela sabe que teve um probleminha lá muito grande, inclusive com o texto que utilizaram dela, né? Vamos dizer assim. Então, parabéns, Luciene. O tempo encerrou, querido. Ok, finalizando, parabéns, Luciene, de coração. Foi ótimo, adorei. E obrigado aí por tudo, viu? Obrigado pela essa oportunidade de aprender mais aí com você. Certo, eu não sei como é que vai se dirigir a dinâmica, se todos vão falar e depois Luciene, eu falo alguma coisa. Tem 4 pessoas inscritas, eu proponho que as 4 falem para a gente fazer esse bloco e depois você faz os comentários. Pode ser? Pode. O próximo é o Givanil. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né, reunidos, discutindo e vendo essa brilhante apresentação da Luciene. Luciene, parabéns pela apresentação. Eu estava presente na sua defesa e vi a sua pesquisa completa. Confesso que não tive tempo ainda de ler, né, todo o material, mas pela apresentação a gente
consegue perceber a profundidade que Luciene fez a pesquisa e consegue trazer para a gente essas nuances que já foram apresentadas tanto por ela quanto pelo nosso companheiro aí, Salatiel. E eu me senti muito contemplada na fala do Salatiel. Eu queria trazer justamente esse exemplo aqui de uma cidade na capital, a cidade de Messias, que no momento eu resido aqui, e é uma cidade a 30 quilômetros de Maceió, mas que a gente percebe, assim, um retrocesso muito grande em relação a esses planos e à própria participação. Hoje, quem participa como conselheiro, seja lá de qualquer conselho, ou até mesmo no âmbito de tomar decisões, que esses conselhos não tomam nenhuma decisão, são as pessoas que apoiam o prefeito e são muito próximos aos secretários, principalmente secretário de Educação. Então, aqui no nosso contexto, a gente percebe que a sociedade civil não tem acesso aos planos Plano Municipal de Educação. Recentemente, eu necessitava de do Plano Municipal de Messias para desenvolver uma pesquisa, e ninguém da secretaria conseguiu me dar essa informação. Eu não sei se eles estavam com medo da questão política, né, da gente perceber que nenhuma meta, nenhuma estratégia foi, de fato, desenvolvida. Enfim, eu sei que eu não tive acesso a esse documento. E aí a gente pergunta ao gestor, a gente pergunta ao pessoal da equipe técnica da secretaria, e esses planos, eles não existem. Então, ele foi consolidado numa perspectiva apenas burocrática, para cumprir o que estava prescrito no plano estadual e no plano nacional. No entanto, ele passa a ser engavetado. Então, isso é que o planejamento como política pública, no âmbito dessa realidade que eu estou apresentando, ele não tem nenhum sentido, porque ele foi feito e foi engavetado. Então, essa participação, como Luciene bem colocou, ela é numa visão neoliberal, numa visão gerencial, que, na verdade, ela acontece, né, mas as pessoas, muitas vezes, não sabem nem o que estão fazendo ali naquele encontro, naquela reunião. Se você perguntar, como Luciene muito bem colocou, muitos deles não vão saber exatamente o que estão fazendo ali. Então, Luciene, eu gostaria de dizer que eu me senti muito contemplada, tanto com a sua fala quanto com a sua pesquisa, porque é uma realidade que nós vivenciamos nos nossos municípios. E é triste a gente perceber, principalmente que defende uma gestão participativa, uma gestão democrática, a importância, né, dos conflitos e das tensões, dos embates, a gente percebe que a gente não tem esse espaço. Muito obrigado e parabéns aí mais uma vez pela apresentação. Sami. Pela sequência, agora é o Sami, isso. Pessoal, boa tarde mais uma vez. Luciene, parabéns pela escrita e apresentação aí da tese. Fico muito feliz de ver, né, e falo em nome dos professores da educação básica, que aqui compõem esse grupo do GAI também. A minha pergunta, na verdade, você me fez voltar todo o período de construção dos planos municipais de educação que tivemos aqui em Alagoas. O Salatiel ressaltou a questão de como foi construído o Estado, né, e dos outros municípios, e você teve aí a necessidade de investigar isso na cidade em que você mora. A gente viu que, por exemplo, a meta 18, que trata da gestão democrática, foi uma das metas que muitos municípios deixaram de cumprir. Alguns deles nem descreveram essa meta. Na verdade, eram 20 metas a serem trabalhadas nos meta 19, na verdade. Obrigado, Givanildo. Eram 20 metas para serem trabalhadas obrigatoriamente no plano municipal de educação, no plano estadual. Alguns deles suprimiram. Então, houve a supressão dessa meta 19, e quando a gente tinha um convite para poder tratar dessa questão da gestão democrática nos espaços, nos interiores, as pessoas mandavam, como o até pontuou, bilhetes. Eu fui convidado para inúmeros municípios para falar sobre a questão da gestão democrática, sobre a meta 19. E as pessoas já conversavam antes comigo, sinalizando, olha, Samir, aqui é o fórum, é um momento de participação, nós gostaríamos que falasse da necessidade deles participarem e construírem, mas ninguém deixava tocar no assunto da necessidade de fortalecimento dos conselhos escolares, ninguém permitia falar da necessidade de consulta para poder fazer o provimento da vaga do gestor escolar, ninguém permitia falar sobre a capacidade participativa do conselheiro no Conselho Municipal de Educação. Então, a gente terminava fazendo uma fala de mobilização desses sujeitos, né, sociedade civil organizada e os representantes do Poder Executivo, para que eles participassem e se permitissem um momento, mas em nenhuma ocasião
se dava a eles a condição de modificar a realidade que eles viviam, por meio do papel mesmo do direito da gestão democrática. Aí a minha pergunta, na verdade, é assim, você conseguiu, na verdade, com muito êxito, trazer essa reflexão sobre os fóruns. Nós tivemos portarias e resoluções que agora impedem, de repente, esses fóruns atuarem mais, né? A gente precisa fortalecer esses fóruns do Estado. O Fórum Estadual, aqui no nosso Estado, o FEPEA, aqui em Alagoas, está parado, nós nem fizemos mais reunião. Alguns municípios, poucos do nosso Estado, têm feito o monitoramento e avaliação desses planos de educação. Está um silêncio. A pandemia contribuiu mais para o silenciamento ocorrer. Eu quero saber se você consegue agora, depois desse período da sua pesquisa, que é muito recente, você consegue nos mostrar o quanto ainda há, né, assim, do que você mostrou de 1% que eu percebi, mas eu queria saber se você conseguir perceber, na verdade, o entrosamento de conselheiros municipais de educação, que agora estão fazendo todas as resoluções e os acertos desses planos que foram equivocados, se você conseguiria mostrar se esses conselheiros de educação estão agora participando. E eu estou muito preocupado. A minha pergunta fica no campo de uma preocupação, porque os sujeitos que eu estou tentando investigar, na verdade, o tempo encerrou, viu? Desculpa. A pergunta vai ser lançada agora. Eu quero saber, Luciene, se você percebe que das dificuldades que você tinha para falar com esses sujeitos do fórum, seria a mesma dos conselheiros que deveriam continuar agora com a avaliação e monitoramento dessas políticas educacionais do município. Desculpa ter passado o tempo. Tá desculpada, porque hoje é o primeiro dia de outubro, a gente vai iniciar na paz. Brincando agora com a palavra Inalda. E depois você já pode entrar, Luciene, tá joia? E vou ser breve, somente para comentar um pouco, né, aquilo que a Luciene já destacou, né, do processo de orientação. Então, Luciene é uma pessoa, né, desde o mestrado, e ela sempre demonstrou essa autonomia, sabe? Ela sempre soube o que é que ela queria, desde a pesquisa do mestrado, que eu também orientei, como doutorado. Então, assim, você percebe quando a pessoa tem já essa definição do problema e tem todo aquele interesse, aquela dedicação na pesquisa. Então, ela sempre teve autonomia em tudo, no processo. Então, ela sempre dizia, Inalda, eu já estou fazendo isso. No primeiro ano de doutorado, eu já estou fazendo a coleta de dados. Aí ia me dizendo as coisas que estavam fazendo. E lá, já na metade do caminho, foi que ela começou a descobrir na coleta de dados algumas coisas interessantes. E aí ela percebeu que a literatura também não estava dando conta. E a gente discutindo, me lembro que eu até sugeri um texto, e ela gostou muito. Eita, Inalda, é muito interessante, porque às vezes o campo mostra um dado que você não tinha pensado. E também você não tem, digamos, uma literatura que vai dar conta daquele dado que o campo mostrou. Por isso que ela diz, houve a necessidade de eu voltar ao campo, né? Porque questões surgiram dali. Então, achei bem interessante esse processo, mas, como eu disse, é um processo que ela foi construindo, né? Com essa autonomia que ela sempre teve e com essa dedicação. Mas, para a Luciene, para sintetizar, eu queria perguntar o seguinte. Ela defendeu em dezembro, que nós temos aí 10 meses. O que é que ela diria para nós, assim? Se o fórum, digamos, em algum momento a procurou, ou ela procurou o fórum para apresentar esse trabalho, falar um pouco desses resultados, isso é uma coisa. E como é que você vê também, Luciene, já que você é uma estudiosa, ela gosta muito do campo do planejamento, não é de agora, como é que você analisa o planejamento educacional hoje em Alagoas, o PNE, o PE, quer dizer? Como é que você vê? Não só de Santana do Ipanema, mas como é que você vê a questão do planejamento? É isso. Continuo, espero, como é que faz? Acho que tem 2 pessoas inscritas aí, né? O Márcio e o Fábio. A gente faz um último bloco agora e você tenta esgotar as considerações com essas 4 falas, pode ser? Sim. Então, começa, não é isso? Isso. Ok.
É coisa, hein? Anotei aqui. Vou tentar sintetizar, que é a briga. Mas vamos embora. Primeiro, eu, além de continuar ligada ao GAI, como a Edna falou, né, por escolha e por opção, né, eu também estou como professora substituta do curso de pedagogia no campus Arapiraca, e a minha experiência em educação básica me ajuda demais na formação desses futuros pedagogos, porque encurta a distância entre o campo que eles vão atuar, né, e a formação que eles precisam para atuar. É uma discussão muito rica, pelo fato de eu estar com o pé na educação básica e o pé também na formação desses professores que irão para a educação básica. E também, né, entrei agora no curso de psicologia da UFAL, do campus Palmeira, porque quando o estudo é uma paixão, ele não é um sacrifício. E Edna até falou assim, era bom você até passar para as pessoas como você terminou o doutorado sem endoidar, né? sem entrar nesse padrão, né, professora Edna? Sem entrar nesse padrão que a gente está acostumado a ver, né, de você é um ser humano, quando você passa pela academia, mestrado, doutorado, ou então, às vezes, entra, você esquece a parte humana, vira um robô e vai-se embora, né, com suas frustrações, limitações, sabe Deus o quê. Mas, como o Inalda falou, e eu também falei na apresentação, que foi dia 16 de dezembro de 2019, jamais vou esquecer essa data da defesa, eu sabia o que queria. Eu sempre soube o que queria, né? Desde quando eu fui fazer minha inscrição no mestrado, disseram que quem era do interior, do interior do estado, não tinha vez na UFAL, porque a UFAL, as oportunidades lá eram para as pessoas da própria UFAL, né? Eu sou aluna da pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas, em um período que a universidade era fantástica, não sei como está hoje, eu digo fantástica, porque os professores daquela época não tinham mestrado nem doutorado, eles tinham apenas especialização, mas eles tinham uma vontade, que o texto vai dizer hoje, de ser professor, que eu nunca vou esquecer, que eles nos indicaram ir a Natal, ver o Tadeu da Silva, né, que estuda currículo, e foi incrível, gente, sentir isso, como os alunos da UNEAL estavam na mesma discussão que Tadeu, enquanto outros alunos do Brasil não estavam numa discussão igual à nossa da UNEAL. Então, o trabalho deles era fantástico, né? Então, colocaram para a gente dizendo que aluno do interior não entrava porque tinha aquele fechamento da capital. Eu disse, como eu aprendi que só era para ter obedecido o papai e nem tanto, então eu não ouvi ninguém e fui-me embora. E daí entrei e prometi a mim mesma que qualquer pessoa que passasse pelo meu caminho, querendo saber como era que fazia um projeto para entrar no mestrado e doutorado, eu ajudaria. Porque eu vi isso na pele, eu senti, né? Eu vim descobrir como era a prova na porta. Quem foi que disse que eram só 2 questões, minha gente? Porque não me disseram isso antes, que eu não tinha me matado tanto de estudar, mas tudo bem, valeu a experiência. E daí, eu prometi a mim mesmo, né, que também isso faria parte da minha trajetória de vida, ajudar qualquer aluno, qualquer pessoa, seja da capital, seja do interior, de qualquer lugar a entrar, porque eu vivi a experiência lá e eu sei o que é que tem lá. E eu gostava mais dos corredores, gostava das aulas também, mas eu gostava muito dos corredores, porque eu aprendia o que eu ouvia dos professores. Os professores iam para o corredor, iam conversar, e achava que nós alunos estávamos no celular, e eu não estava no celular, né? Eu estava ouvindo e aprendi muita coisa. Por isso que hoje eu estou com uma orientanda de TCC lá no campus Arapiraca, que está pesquisando sobre gestão democrática, como a legislação de Arapiraca trata a gestão democrática, né? E daí eu já tenho, assim, estou usando na minha experiência como orientadora de tentar humanizar a orientação, né? Quando você tem um pouco isso, você também pode passar isso. Então, vamos embora. Tem muita coisa aqui, eu vou ver se eu contemplo. Como o Salatiel falou, Salatiel, eu aprendi, né, nas leituras sobre estudo de caso, o autor, o Y-I-N, né, depois você vê lá, me ajudou bastante a entender o que é o estudo de caso, né, e assim, o estudo de caso, ele agora, com a expressão de vocês aqui, ele me trouxe a concretização do que eu realmente acreditava que ele era. Ele aponta para outras experiências, e outras experiências se enxergam nele. Né? Ele não é o padrão, todos os fóruns são assim, de forma nenhuma, mas ele é uma apresentação, um desvelamento de uma realidade que se
se completa nas outras realidades. Então, você começa a se ver a partir daquela experiência. Isso, Renata, eu também achei esse livro em PDF. A partir daquela experiência que você está estudando. Então, o estudo de caso, ele facilita isso aí. E uma coisa que eu tinha convicção era que meu objeto era vivo, ele era dinâmico, então eu deixei ele falar. Eu não impus a ele minha hipótese, apesar de eu ter amadurecido isso depois, né? A gente não amadurece, porque também ia terminar, se amadurecesse no começo da formação. O amadurecimento, ele dá paulatino, né? A partir do contato com as várias experiências. A gente termina o doutorado e diz, eita, se eu fosse fazer de novo, eu tinha feito agora desse jeito. Mas isso se chama formação, né? E isso é fantástico. Então, o objeto falava, eu não impus a minha hipótese, e todos os dias eu sou contestada com ele na rua, quando eu vejo pessoas que não têm acesso à escolarização, mas tendo uma postura crítica, política, fantástica, fabulosa. Então, todos os dias o meu objeto se joga em mim e começa a me confirmar ou a derrubar ainda algumas teses que eu tenho sobre isso. Givanildo, quando você falou, né, sobre também de se ver na experiência, eu fiquei triste, porque quando você constata que porque a gente vê isso no nosso dia a dia, né, nós vivenciamos há pouco tempo essa questão a comunidade, a sociedade é chamada para participar, mas ela acaba sendo figurativa, porque, olhe, o que eu participei das reuniões do PLE para aprovar, desaprovar, né, esse agora período letivo excepcional, vai, não volta, eu acompanhei aquela discussão de SAMI na reunião do colegiado, então, tanta luta, tanta batalha, e no final, a minuta é trazida para ser discutida, e no final, a minuta é aprovada como ela já era para ter sido aprovada no início, né, então, a gente brigou, a gente lutou, a gente não concordou com muitas coisas, porque a gente também, a saída não é se conformar e parar de lutar, é lutar sempre, né, mesmo que nos documentos finais não esteja lá a nossa fala, não esteja a nossa voz, as nossas necessidades, mas a luta deve continuar. E daí, Givanildo, eu fui observar outras experiências no país, eu fui observar outras experiências no país de participação, porque eu fiquei, a minha banca me provocou, né, em dizer será que realmente essa questão da pessoa, do sujeito não participar, é regional? É nossa? Fui observar outras experiências no país e verifiquei que não, que também existe, além de existir essas experiências de um sujeito ainda muito ainda a cara daquela repressão ditatorial de 1964, né, você ainda vê muito presente esse sujeito silenciado, esse sujeito, a gente ainda encontra no país experiências de sujeitos que brigam, que tem garra, que luta, que vai atrás. Lá na tese eu coloquei de onde viria, então, esse novo modelo de formação desse sujeito participativo. Porque como é que a escola vai formar um sujeito participativo se essa escola também não abre espaço, ela não é participativa no sentido de oportunizar. O texto de hoje, né, sobre democracia na universidade, vocês acho que foi uma ótima escolha, né, para configurar tudo isso aqui. Então, existe sim, lá eu sinalizo para quem é que vai cuidar dessa formação desse sujeito participativo. Porque essa formação, esse sujeito participativo não interessa a ninguém. Não interessa dentro de casa que o filho seja participativo, porque está respondendo os pais. Não interessa na igreja que ele seja participativo demais, porque ele vai contra as prerrogativas do que está sendo ensinado. Então, até que ponto é interessante que esse sujeito participe, né? E quem vamos, certo. E quem é que vai formar esse sujeito? E aí, a gente começa a ver aqui a pergunta da professora Inalda, né, para finalizar esse primeiro bloco, de que o fórum me procurou depois, a menina que está à frente, né, na secretaria responsável pelo fórum, foi uma pessoa que muito me ajudou, ela levou o fórum
com as próprias mãos, eu digo, com realmente, ela ia na casa das pessoas, batia, vamos, minha gente, vamos para a reunião, vamos discutir. Infelizmente, ela teve um falecimento de uma pessoa na família e ficou afastada, então, durante o afastamento dela, não houve reunião do fórum. Quando ela retornou, o fórum ativou, então, o fórum era com base em uma pessoa, né? Infelizmente, está engavetado, como vocês colocaram aí, a pandemia justificou muito o engavetamento, né, e que a gente precisa realmente não parar. A questão do planejamento educacional como política pública ainda é um caminho muito longo a tratar, porque a sociedade precisa saber o que é política pública, ela precisa saber o que é a educação, né, o que é tudo isso, qual o efeito de uma política pública na sociedade. Se ela não souber disso, ela não vai ter condições de participar e vai continuar contribuindo com apenas a parte figurativa. Pronto. Obrigada, Lu, mais uma vez. Abrindo o próximo bloco, a gente tem a Nélida, em seguida o Márcio. Eu vou precisar me ausentar uns 10 minutinhos. Coloquei aqui, Edna, se você pode segurar, porque tem um compromisso rapidinho, mas já volto. Pode ser? Boa tarde a todos. Olá, eu sou Nélida, para quem não me conhece, sou mestranda em educação, faço parte do GAI, e pesquiso sobre privatização da educação, parceria público-privada, governança. Então, o meu objeto não se aproxima tanto da gestão democrática, mas acredito que gestão democrática é um tema, é um objeto que cativa todo mundo, pelo menos inicialmente, a escolher, né, a linha de política pública, a estudar a política pública, porque a participação ela está presente em todas as instâncias, né? A participação está presente na sociedade. A minha pergunta é mais no sentido de tentar dialogar, né, a tua pesquisa com o que eu estudo hoje, que é parceria público-privada, que é uma parceria, né, entre o setor público e entidades filantrópicas ou entidades do setor privado mesmo. Essas parcerias, elas exigem de muitos municípios que tenham a legislação da gestão democrática. E aí, né, na investigação que eu estou fazendo, né, da parceria entre o Instituto Ayrton Senna e a CEMED de Maceió, eu vim percebendo que houve uma modificação no plano municipal de educação, nos dois. Então, o anterior fazia uma crítica ao neoliberalismo, né, até trazia essa crítica, e o atual, ele traz as parcerias como um ponto principal, né? Então, as parcerias, elas vêm em todas as metas e estratégias. E Salatiel falou, né, que a participação da sociedade civil, que a participação também tem nesses fóruns, a participação também de outras entidades. E aí a minha pergunta né, partindo dessa constatação que eu percebo na minha pesquisa, de que a participação da sociedade civil, ela, apesar de não ser fomentada para algumas pessoas, ela para outros setores filantrópicos. Aí a minha pergunta você percebeu a presença desses setores filantrópicos? Você chegou a perceber, apesar de eu saber que não é o seu foco não é esse. O seu foco é a participação em sentido mais amplo, no sentido da participação mesmo das pessoas. Mas nessa sua pesquisa, você conseguiu perceber a participação dessas entidades filantrópicas? Quais eram as pautas dela para a educação? Eu fiquei curiosa nesse sentido, porque a gente já sabe que elas têm uma disputa, né, para a educação pública. E eu gostaria de saber se você percebeu essa presença e se percebeu como foi que ela se deu, quais eram as pautas. Boa tarde a todas, todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na realidade, eu acho que é mais uma provocação do que uma pergunta, né? Porque você, assim, eu não conheço tão bem, né, o seu trabalho, a sua pesquisa, mas pela sua apresentação eu percebi que você trata de algumas categorias gramscianas que eu sou fãzaço mesmo, né?
que é a questão da sociedade civil, questão da participação, e me veio à mente uma outra categoria, que é a questão do senso comum, né? Que é utilizado como instrumento, né, pela classe dominante, para quê? Para manter o pensamento hegemônico, né? A gente, por exemplo, tanto no IFAL como na UFAL, numa reunião que teve com os discentes para retorno, né, remoto, e eu fiquei até assustado com alguns alunos falando que onde já se viu que ninguém está querendo trabalhar, ninguém quer dar aula, eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu preciso participar do mercado, eu preciso entrar no mercado, não pode ficar parado desse jeito. A gente percebe, né, que o senso comum realmente ele é forte, e o contrário do senso comum seria exatamente uma educação crítica, né, de promover uma educação crítica. Eu trabalhei muitos anos em cooperativas, muitos anos mesmo, quase 20 anos em cooperativas, e é gestão democrática pura, e isso a gente vê também nas cooperativas, a participação sempre é mínima. Por quê? Porque a maioria não tem essa educação crítica, não tem um pensamento crítico, né? Eles vão pelo senso comum. Daí minha provocação para você seria o seguinte: praxis, né? Eu adoro, ainda bem que minha orientadora não está aqui, porque ela ia mandar eu aterrissar, né? Mas eu sempre vou pela praxis, né? Ou seja, depois do seu trabalho, você consegue ver esperança, uma luz no fim do túnel, ainda mais nesse cenário de ultra neoliberalismo, né? Você consegue ver uma luzinha no fim do túnel de que nós vamos poder implantar uma educação crítica para fazer com que as pessoas tenham maior participação? Depois do seu trabalho, você consegue, você percebeu, você diagnosticou muito bem, já foi confirmado aqui por outros membros do GAE. É uma realidade, eu vi isso também nas cooperativas, mas depois do seu trabalho, você consegue ver uma luzinha no fim do túnel, tem uma esperança de que isso pode mudar um dia? Tem mais alguém? Não, só essas duas inscrições, aí você pode fazer os comentários para a gente, para a próxima pauta, né, Edna? Isso, Lu, eu sei que eu até escrevi aqui no chat que você é apaixonada, todos somos, mas para ser sintética também, para a gente poder discutir os textos. E quem quiser, depois é só entrar em contato com a Lu, que vocês já viram, ela é super prestativa. Ela vai falar tudinho para vocês. É só para deixar com gostinho de quero mais e ficar com vontade de ler a tese. Certo, vou realmente, né? O tempo está bem corrido, eu vou ser sintética. Primeiro, Nélida, né? Olha, Nélida, infelizmente não. Né, eu vou te dizer que não, essa presença do setor filantrópico lá, as pautas deles ainda são muito silenciosas, pelo menos na pesquisa que a gente viu, né? Continua no cenário de todo mundo, silencioso. A única questão que a gente via no fórum, nas reuniões do fórum, era quando era uma questão político-partidária, né? Um grupo defendia a gestão atual, outro grupo era contra a gestão atual, mas as ideias, as sugestões, as intervenções, né? Infelizmente, a gente não pôde presenciar muito, não. E tinha coisas até mais revoltantes, você vê que, por exemplo, representantes da própria, de quem defende a educação, né, infelizmente, ainda também tem que amadurecer, nossos sindicatos precisam amadurecer muito, nossos sindicatos precisam assumir outras posturas, né, posturas que realmente a gente se pergunta, eu sempre fiz essa pergunta, até que ponto eles estão do nosso lado, do lado de quem está, da sociedade, do lado de quem está precisando mesmo, sabe? Eles estão representando quem? Gente, essa interrogação, e são vários setores que a gente não sabe a resposta, né? Ora, eles estão representando quem? Será que eles estão nos representando? Né? Até que ponto eles estão nos representando? Então, infelizmente, os elementos que fazem com que a gente silencie, eles são bem maiores, e às vezes vêm do nosso lado, não vem do lado inimigo, vem do lado que se considera amigo, né? E, Márcio, finalizando, você falou uma coisa muito interessante, a categoria de senso comum. Nossa, Márcio, como ela é avassaladora, né? Como ela, e além de avassaladora, como ela tem unanimidade. É incrível como você não consegue combater, às vezes você é o alienado da situação, você é o preguiçoso, como você colocou aí nessa postura dos alunos. E, finalizando, quando você falou na postura dos alunos, Márcio, eu estou tendo essa impressão também, agora como docente da UFAL. Eu já tinha na educação básica, mas eu me preocupo agora com a questão
nesse período que eu estou passando agora na docência da UFAL, como é que esses alunos estão saindo, né? Que tipo de formação esse aluno da Universidade Federal de Alagoas, que a gente tem todo um panorama, assim, do que é a instituição pública é assim, é X, a instituição privada é Y, mas me preocupa muito os nossos alunos com essas posturas, que deviam ser posturas diferentes, posturas de acolher os seus colegas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Você não vê isso, né? A gente começa assim, eu fiz essa posição numa reunião do colegiado, aqui do colegiado de Arapiraca, eu digo, como é que está sendo a formação desse aluno da UFAL, se eles, infelizmente, estão com uma postura contrária ao que deveria ser a missão, a formação da Universidade Federal de Alagoas. Isso é muito preocupante, né? É o primeiro ponto. E o último ponto é se eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu te confesso que na minha formação eu passei por momentos muito de sonhadoras, e depois eu voltei a ser muito pessimista, e voltei a ser otimista, ou seja, de acordo com o contexto que eu ia vendo, né, com a realidade que ia acontecendo, eu também ia mudando o meu sentimento em relação a isso. Não vou ser ingênua de dizer que vejo uma luz forte, né? Mas também não vou ser pessimista de dizer que já apagaram a luz, a Equatorial cortou a energia. Não funciona dessa forma assim, não. Mas eu te digo que essa formação desse sujeito, ele precisa vir de outros espaços, e nós precisamos fortalecer os espaços de onde virá a formação desse sujeito, desses grupos de pesquisa que ainda resiste, né, resiste a ferro e fogo, principalmente diante do ambiente universitário, que tenta cada vez mais aniquilar quem tem um pensamento diferenciado. Dentro da própria escola de educação básica, você vê alguns grupos e alguns professores que também resistem. Então, você vê alunos. Eu hoje trabalho com o Grêmio Estudantil, e eu acredito que o Grêmio Estudantil, que ainda não está contaminado com esse cabresto de um emprego público, no caso da educação básica, de poder ser dominado por ele, de um contrato, eles têm uma liberdade bem maior. Eu digo isso porque eu repito a fala dos membros do fórum, né? O nosso emprego público, infelizmente, acaba sendo um cabresto, que nos direciona para aqui, para ali, de acordo com a vontade de quem está dominando ele. E daí eu vejo nos jovens, né, nos gremistas, um pouco dessa luz, um pouco dessa participação, né, um pouco assim, a gente está trabalhando com eles uma perspectiva de não deixar com que a própria escola os aniquile, né, que eles possam ser aquela criança que eu falei no início da apresentação, questionadora, que eles não aceitem as imposições que agora tem o encontro estudantil, e algumas escolas dizem, eu não vou participar, e eu falei, mas não é você, é a escola, é o aluno, não é a gestão, não é o professor, é o aluno, se o aluno quiser, a gente vai com ele até o fim. Então, eu acredito por esse caminho, sabe? E eu agradeço demais a vocês por esse momento. Levei um susto, porque eu pensava que a apresentação era no fim. Me preparei para o fim, aí coloca no começo. Mas foi um debate muito bom, né? Um debate que contribuiu bastante. Agradeço pela oportunidade. Sou GAI de coração e vou continuar aqui até vocês permitirem que eu fique. E espero que meus trabalhos e as pesquisas junto com todos vocês aqui possam colaborar para a educação de Alagoas, esse estado tão marginalizado, esse estado que tem uma imagem tão negativa fora e que ninguém insiste, Edna que insiste nas pesquisas de procurar as experiências exitosas, né? Então, a gente não só é coisa ruim como mostram aí fora, a gente é muito mais do que isso, e nós estamos aqui para provar, e vamos até o fim, porque não existe outro caminho, é isso que nos faz bem e é isso que nos deixa feliz. Obrigada. Linda. Tchauzinho. Muito bem, Lu, muito obrigada. E nós somos uma luzinha, nem que seja lá muito fraquinha, Márcio, mas nós ainda temos essa luzinha, esse foguinho, né? Nem que seja uma brasinha, o fato de estarmos aqui, escrevi aí no chat, o fato de estarmos aqui de livre e espontânea vontade, com exceção, é bem verdade, dos meninos do PIBIC, que são os únicos obrigados a estar nesse grupo. Tirando os meninos do PIBIC, ninguém mais aqui nessa sala é obrigado a estar aqui. Se estiver aqui, é por livre e espontânea vontade. Então, Lu, muito obrigada. Nós já vamos passar direto para os textos. E vocês perceberam, está na moda...